Oi, povo lindo! Chegamos aqui nessa segunda-feira para estudarmos a maravilhosa Palavra de Deus. Felizes demais que você está aqui com a gente. Estudar a Bíblia é o que faz a diferença. E hoje vamos estudar Josué capítulo 9. Amanhã, terça-feira, nesse capítulo 9, nós vamos estudar o acordo que foi feito entre os gibeonitas e Josué, que foi um acordo enganoso. Amanhã vamos estudar Josué 10, que fala sobre o dia em que o sol parou. Você não pode perder essa não, né? E na quarta-feira, dia de aula para alunos exclusivos do canal, vamos estudar a vitória sobre os reis do norte. O povo acabou de entrar na Terra Prometida e nós estamos estudando. Você sabe que toda segunda e terça as aulas são abertas para todo mundo, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros do canal. Então torne-se membro por apenas R$ 14,90 se você se inscrever por um Android ou por um PC. Vamos lá comigo então? Diz assim, Josué capítulo 9, verso 1. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas da Cefelá e em todo o litoral do grande mar até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. O que tinha acontecido antes? Você que estudou comigo até aqui sabe que antes desse episódio que nós estamos lendo, o povo de Israel tinha derrotado a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Então a notícia se espalhou em toda Canaã, e os 7 povos que moravam lá se juntaram para guerrear contra o povo de Israel, porque eles ouviram a notícia. Então, olha aí o verso de número 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó, e aí recorreram a um ardil, ou seja, bolaram um esquema, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que faça um acordo conosco. Olha que mentira. Eles se disfarçaram de gente pobre, de gente que tinha caminhado por muitos e muitas semanas, né, para chegar até lá, e vieram com o papinho de que eram gente de terra muito distante, mas era mentira. Era mentira. Aí, olha o que diz o texto, verso 7. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo que fez no Egito e de tudo que ele fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que reinava em Asterote. Verso 11. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e diga-lhes: somos seus servos, faça um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos na viagem para cá. Mas vejam como agora ele está seco e esmigalhado. Verso 13. Essas vasilhas de couro estavam cheias de vinho, eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Olha, presta atenção nesse verso aqui. Se Deus não falar com você aqui agora, eu vou dar uma desistida. Olha só. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor.
Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Em outras palavras, nós juramos diante de Deus que nós não vamos fazer mal a vocês. Eles olharam o que tinha diante deles, mas não consultaram ao Senhor. Verso de número 16. 3 dias depois de fazerem acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que era Gibeon, Quefirá, Beerote, Kiriate e Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores, carregadores de água para toda a comunidade, e assim se manteve a promessa dos líderes. Gente, que capítulo impressionante. É a minha história e a sua. A gente, ao invés de consultar a Deus pelas coisas, a gente só olha se vai dar grana, só olha se a pessoa é bonita, só olha o que a gente vai ganhar financeiramente e vai lá e fecha acordos. Acordo de casamento, acordo espiritual, acordo de grana, acordo estudantil, acordo de amizade. Depois, quando a gente vai ver, fizemos acordo com gente que não presta. Fizemos acordos que vão nos destruir. O que os israelitas fizeram? Ficaram com raiva de Josué e seus líderes porque não buscaram a Deus. Aí Josué e os líderes colocaram eles como escravos. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que matasse todos aqueles povos, porque como escravos, mesmo como escravos, eles iriam ensinar o povo de Israel a adorar os seus deuses. E lá na frente, quem continuar estudando aqui comigo a Bíblia vai ver que é exatamente isso que acontece. E o povo de Israel se torna idólatra e depois Deus manda Babilônia e os assírios para expulsar o povo de Israel daquela terra porque se tornaram idólatras. Olha que terrível. Não faça negócios, não faça amizades, pactos, alianças sem consultar ao Senhor. Continua vendo aí comigo o verso número 22. Então Josué convocou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora em suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Que eu e você tenhamos muito, muito cuidado antes de fazer as nossas alianças. Não podemos só olhar as circunstâncias, temos que conversar com o Senhor. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor nos ajude a não sermos como Josué e os líderes que só olharam o mundo físico, não conversaram com o Senhor e caíram numa terrível armadilha que lá no futuro custou a eles muito caro. Ajuda-nos, Pai, abre os nossos olhos e que a gente possa ver com os olhos espirituais, em nome de Jesus. Você foi abençoado, foi abençoada? Não esquece que amanhã, quarta-feira, deixa o like aí pra mim, né? Não esquece que terça-feira vamos estudar o dia que o sol parou, a aula de amanhã é demais. Quarta-feira vamos estudar as vitórias que Josué tem contra os reis do norte,
mas às quartas-feiras é aula só para membros do canal. Se você ainda não é membro, torne-se por apenas R$ 14,90. Passa na loja do Lucinho e adquira essa Bíblia para Minecrafters, uma Bíblia toda desenhada em bloquinhos para a galerinha aí mais jovem. Tem esse livro, né, Administre Suas Emoções, da pastora Joyce Meyer, um livro muito, muito bacana. Pecados Intocáveis, muito poderoso esse livro aqui, ok? E também tem esse, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, da pastora Joyce Meyer. Esses livros, bíblias, camisetas, pulseirinhas Loucos por Jesus, estão lá na loja do lucinho.com.br. E lá na loja do Lucinho, adquirindo acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, eu quero convidar você a vir para Israel com a minha família, né? Em março de 2026, nós iremos para Egito e Israel. Né? Muita gente já se inscreveu, mas se você se inscrever agora, em agosto de 2025, está dividindo de 16 vezes e vai caber no seu orçamento. Então, acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, faça lá a sua inscrição e venha conosco fazer essa viagem que vai ser a melhor da sua vida. Deus te abençoe e até a próxima aula. Seja louco por Jesus.